A aula de hoje é de anatomia de globo ocular e da via ótica. E falando em olho, eu tô só de olho em você que assiste os meus vídeos e não está inscrito no canal. Ruim demais, hein? Roda a vinheta. E antes de começar a aula de hoje, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para notificação e já deixa um like aí se você já é meu aluno e sabe que o vídeo vai te ajudar na prova. Se você ainda não é meu aluno e é a primeira vez que você está aqui no canal, considere deixar o seu like se esse conteúdo agregar no seu conhecimento de alguma maneira. Vamos lá! Muito bem, nossa aula de hoje vai ser de via ótica e eu já começo falando quais são os nervos cranianos que a gente vai ver hoje. Nervo óptico, veremos um pouquinho de função de oculomotor, de abducente e de nervo troclear. Vamos começar falando do olho. Nessa vista anterior do olho, eu consigo observar aqui externamente a pálpebra superior e a pálpebra inferior, que se unem lateralmente na comissura lateral e medialmente na comissura medial. E externamente aqui eu vejo no globo ocular em branco a esclera, a íris, que é o local onde a gente observa a cor do olho, que tem uma abertura na parte média aqui, que é a pupila. Quando eu observo aqui esse corte transversal do olho, eu vou conseguir identificar que ele possui algumas camadas. Aqui na parte anterior, nós temos aqui na frente da íris, anteriormente à íris, a córnea, que é uma camada avascularizada, e a córnea se continua lateralmente com a esclera, que é o branco do olho. A esclera estará presente em todo o globo ocular. Internamente à esclera, eu vou conseguir identificar a camada coroide ou corioide. Vocês vão encontrar as duas nomenclaturas. A camada coroide é conhecida também como camada vascular. Nela a gente vai ter bastante vascularização. E internamente, a coroide, eu vou observar aqui a retina representada em amarelo. Então, esclera, coroide e retina. Voltando aqui para a parte anterior do olho, vou identificar aqui a córnea e imediatamente posterior à córnea eu identifico aqui um espaço. Esse espaço é chamado de câmara anterior. E posteriormente à câmara anterior eu vou identificar a íris. A íris, ela vai ser o quê? Um músculo. Vou ter aqui o músculo esfíncter da pupila e o músculo dilatador da pupila. E vou identificar que lateralmente à pupila eu vou ter aqui a presença do corpo ciliar. Aumentando aqui, olha só, eu vejo o músculo esfíncter da pupila, ele vai ter um formato de esfíncter, portanto arredondado, e o músculo dilatador da pupila de trajeto radial. A íris vai estar ligada ao corpo ciliar, que possui duas porções que eu identifico aqui: o músculo ciliar e o processo ciliar. Imediatamente depois da íris, posteriormente à íris, eu vou ver a presença aqui de uma lente biconvexa denominada de cristalino. Cristalino, ele é elástico, ele possui uma elasticidade. A função do cristalino, que é uma lente biconvexa, vai ser nos auxiliar no foco que a gente vai ter dos objetos que a gente está observando. Então, a tensão aplicada no cristalino vai auxiliar na refração da luz e no ajuste do foco do que a gente estiver enxergando. Para isso, eu vou ter, se fixando no cristalino, algumas fibras que vão atuar aqui como se fossem tendões, que são essas fibras zonulares. As fibras zonulares, elas vão se fixar aqui no corpo ciliar e o músculo ciliar, quando se contrai, ele tensiona essas fibras zonulares, tensionando também o cristalino para ajuste do foco. Eu quero que vocês percebam que a íris é uma abertura. E essa câmara anterior que eu vou identificar aqui, ela vai se comunicar com a câmara posterior. E a câmara posterior, ela vai se encerrar aqui anteriormente ao cristalino. O que eu vou ter dentro dessa câmara anterior e na câmara posterior?
o humor aquoso, que é um líquido. Esse líquido vai permitir, aí ele vai ter um índice de refração que vai nos auxiliar também na visão. Posteriormente ao cristalino, eu vou identificar o corpo vítreo. Percebam aqui que, posteriormente a cristalino, eu vou identificar uma região da retina que ela é diferente, que é a região macular, a mácula da retina. Ela é chamada de mácula porque ela tem uma coloração diferente, ela tem uma coloração amarela um pouco mais escuro. Então, mácula significa o quê? Mancha. E na mácula eu vou ter essa depressão que é a fóvea central ou fossa central. Essa é a região que eu vou ter maior acuidade visual e a maior presença de cones. As outras regiões da retina serão responsáveis mais pela visão periférica, enquanto aqui na região da fóvea, uma maior acuidade visual. Quando eu observo o globo ocular inserido aqui na órbita ocular, eu percebo que ele vai ter, auxiliando na sua movimentação, músculos, que são músculos extraoculares, e preenchendo esse espaço aqui entre os músculos extraoculares, a presença de tecido adiposo. Esse tecido adiposo vai auxiliar na sustentação do globo ocular internamente à órbita. Consigo identificar aqui, numa vista superior, músculo reto superior, reto lateral, reto medial e oblíquo superior. E nessa vista lateral eu vejo aqui músculo reto lateral, reto superior, reto inferior, oblíquo inferior e oblíquo superior. Os músculos retos, eles vão auxiliar para o movimento direto de acordo com o nome de cada um deles. Então, reto superior vai direcionar o globo ocular superiormente, reto inferior, quando contraído, vai direcionar o globo ocular inferiormente, reto lateral, lateralmente, reto medial, medialmente, enquanto que os oblíquos vão auxiliar no movimento diagonal do globo ocular. Me desculpem pela marca d'água dessa imagem, que eu achei ela muito bonita, então resolvi colocar aqui. Consigo ver aqui a presença de 3 nervos que vão auxiliar no movimento do globo ocular. Nervo oculomotor, terceiro par de nervo craniano, ele vai inervar músculo reto superior, reto medial, reto inferior e oblíquo inferior. Além disso, ele vai ter aqui o gânglio ciliar e ele também vai auxiliar na inervação da musculatura intrínseca do olho. Músculo oblíquo superior vai ser inervado pelo nervo troclear, que é o quarto par de nervo craniano que sai lá do véu medular superior. Se você quiser estudar mais de nervos cranianos, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Nervo troclear, portanto, quarto par de nervo craniano, vai inervar apenas músculo oblíquo superior. E saindo do sulco bulbopontino, mais próximo da linha mediana, sexto par de nervo craniano, nervo abducente, que vai inervar apenas o músculo reto lateral. Então, quando eu tenho uma lesão de nervo abducente, eu deixo de ter a função dele aqui de inervação de reto lateral. Por não ter mais a tração lateral do olho, eu consigo observar o estrabismo convergente. Observando aqui isso agora num cadáver, nessa imagem do Yokoshi, eu vejo aqui o globo ocular, músculo reto lateral, reto inferior, reto superior. Observem aqui, saindo de músculo reto lateral, vejo aqui um coto dele proximal e vejo aqui um coto distal, nervo abducente, que estava indo aqui para músculo reto lateral, nervo oculomotor, saindo aqui da fossa interpeduncular e emitindo vários ramos para os outros músculos, e vejo saindo do véu medular superior, abraçando o pedúnculo cerebral, nervo troclear. Observo aqui no Atlas 3D o olho esquerdo, consigo identificar aqui os canalículos lacrimais, saco lacrimal e ducto nasolacrimal, que vai se abrir lá no meato inferior da cavidade nasal. E vejo aqui o meu aparato lacrimal, com a minha glândula lacrimal, a parte orbital, e inferiormente aqui a parte palpebral. Retirei também para a gente dar uma limpada aqui. Vista anterior, consigo identificar aqui músculo reto lateral, reto medial, reto superior e reto inferior. Olha só
como que esses músculos se comportam. Vejo aqui, chegando no reto lateral, nervo abducente. E indo aqui para músculo oblíquo superior, nervo troclear. Vamos retirar aqui. Antes de retirar, observa aqui o músculo oblíquo inferior. Retirei esses músculos. Vou retirar aqui também ramo oftálmico do trigêmeo e nervo oculomotor. Vem comigo aqui no olho para a gente ver as camadas. Observo córnea e a córnea em contato com a esclera. Já retirei a córnea, vejo aqui a esclera, a coroide, que é a vascularizada, e depois a retina. Esclera, coroide, retina. Tirei a córnea, então já estou aqui em contato com a câmara anterior. Identifico aqui a íris com a sua abertura, que é a pupila. Retirando a esclera, consigo identificar aqui a coroide ricamente vascularizada. Retirando a coroide, eu já vejo aqui a retina. Olha aqui o meu humor vítreo. Deixo ele transparente, consigo identificar internamente aqui no humor vítreo o canal hialoide. Aqui numa vista posterolateral, eu vejo a presença do cristalino, que é essa lente biconvexa. Olha só, se fixando no cristalino, aqui as fibras zonulares, agora sim as fibras zonulares, e as fibras zonulares se fixando no corpo ciliar. Eu vejo aqui o processo ciliar e o músculo ciliar. Processo ciliar mais músculo ciliar é igual a corpo ciliar. E saindo do músculo ciliar, as fibras zonulares que vão se fixar no cristalino. Vejo aqui no músculo ciliar, essa partezinha final dele, que parece aqui as pétalas de uma flor, a ora serrata. Percebam que eu vou ter uma região da ora serrata aqui, que é a continuação do músculo ciliar, que vai se sobrepor à região de retina. Essa vai ser uma área cega do olho. Outra área cega que eu vou observar é essa região aqui do disco óptico, que é justamente a região onde eu vou ter a convergência de axônios dos meus fotoreceptores para a formação de nervo óptico. Então essa também vai ser uma área cega do olho. E eu vejo aqui lateralmente essa região mais escura, que é a região macular. Mácula, e dentro da mácula uma região mais afundada, que é a fóvea central, local de maior acuidade visual que eu vou conseguir observar. Cheguei finalmente na retina, e a retina ela é extremamente complexa. Eu vou falar ela aqui de uma maneira muito bem resumida, mas ela possui 10 camadas celulares. Vou começar aqui pensando na minha camada de fotoreceptores, que é a camada que vai ficar aqui mais externamente, na região mais cortical. Então, para a luz chegar até essa região onde eu vou ter os meus fotoreceptores, ela precisa atravessar as demais camadas. E é na região de fotoreceptor que eu vou ter a presença dos cones e bastonetes. Olha aqui o cone, formato cônico mesmo, e bastonetes. Aqui eu vejo o cone e aqui eu vejo uma representação do bastonete. Cone vai ser responsável pela visão das cores, cor vermelha, verde e azul. E o bastonete ele vai estar relacionado com a intensidade luminosa. A resposta ao estímulo do bastonete ela é muito mais lenta do que a resposta do cone. Então, o bastonete, por ser responsável por captar diferentes intensidades luminosas e por ter uma resposta lenta, que vai ser o responsável para que quando a gente sai, por exemplo, de um local aberto, onde estava com bastante sol, e entra num ambiente mais escuro, a gente demore para conseguir enxergar de maneira mais clara. Parece que a gente ainda está num ambiente meio escuro. E o mesmo acontece quando a gente apaga a luz do quarto e vai dormir. Primeiro a gente vê uma escuridão, dali a pouco eu consigo ver de repente uma claridade passando pela fresta, consigo ver aonde está a janela do quarto, que é o tempo que o bastonete levou para se adaptar a essa diferença de intensidade luminosa. Então vou ver aqui a região de fotoreceptores, região de cones,
vejo aqui camada ganglionar, vejo aqui camada de células bipolares, isso é conteúdo de histologia. Vou me adiantar aqui um pouco, vejo aqui os cones, eles estão representados na cor vermelha, verde e azul. E observe aqui a proporção, 4 cones representados em vermelho, 2 em verdes e 1 azul. E essa proporção diz respeito mais ou menos à quantidade de cones que eu vou ter que são sensíveis a cada uma dessas cores. Os cones, eles vão ser sensíveis a determinado comprimento de onda. E quando eu falo de comprimento de onda, eu estou falando do espectro visível da luz. Quando eu falo de comprimento de onda azul, estou falando de comprimento de onda menor. Verde, vou aumentando o comprimento de onda. Vermelho tem um comprimento de onda maior. Então, os cones vermelho, eles vão ser sensíveis a um comprimento de onda maior, seguido do verde e, por último, do azul, que são sensíveis a um comprimento de onda menor. Consigo ver aqui a minha camada de células ganglionares e aqui as minhas células bipolares, que vão ter um prolongamento central e um periférico. Esses fotoceptores, essas células, o seu prolongamento central é quem vai formar o nervo óptico. Percebam que a gente tem só receptores da cor vermelha, verde e azul. Quando eu falo de mistura de cores, pensando em mistura de cores na luz, eu sigo aqui esse padrão RGB, Red, Green and Blue. E a mistura das cores no padrão RGB é diferente da mistura das cores que a gente aprende lá na pré-escola. Quando eu misturo vermelho com verde, eu vejo a luz amarela. Verde com azul, vejo aqui um turquesa. Azul com vermelho, eu vejo o cor-de-rosa. E quando eu misturo essas 3 cores, eu formo a luz branca. Observo aqui região que eu já mostrei para vocês de fóvea, representada aqui em verde, local onde eu tenho maior concentração de cones e maior acuidade visual. E vamos ao que interessa, que é falar finalmente das vias presentes na via óptica. E a principal via é a minha via com fibras retinogeniculadas. Corresponde a 90% das fibras, que é a minha via que vai ser responsável pela codificação da visão. Trouxe essa imagem aqui do Ângelo Machado e eu observo aqui o globo ocular. Percebam que eu identifico aqui olho direito, olho esquerdo. Eu tenho aqui representada a retina próxima do nariz e a retina próxima aqui ao osso temporal. Eu vou chamar aqui de retina nasal e de retina temporal. Quem que vai dividir retina nasal de retina temporal? O meu disco óptico, que vai formar aqui o nervo óptico. E percebo também que a minha retina nasal, ela vai receber a luz aqui através da refração luminosa do meu campo de visão temporal. Então, o que eu estiver enxergando aqui, que estiver no campo temporal, essa imagem vai chegar na minha retina nasal. E o que estiver no meu campo visual nasal vai ser identificado pela minha retina temporal. Então, uma coisa é retina nasal e retina temporal, outra coisa é campo de visão nasal e campo de visão temporal. Isso serve para os 2 olhos. Aqui a gente está identificando campo de visão nasal do olho direito separado pelo campo de visão nasal do olho esquerdo, mas na verdade eles têm uma região que tem uma intersecção, como eu vejo aqui nessa imagem do Ken Hub. Observem aqui o campo de visão nasal do meu olho direito com uma leve região interseccionada com o meu campo de visão nasal do olho esquerdo, mas para facilitar a nossa vida, vamos ficar com esse esqueminha aqui do Machado. Representando o campo de visão temporal do olho direito, eu vejo ele representado aqui na cor vinho, na cor bordeaux. Vou ter esse campo de visão temporal do olho direito sendo captado pela retina nasal do olho direito e a informação do campo de visão temporal que vai ser captado pela retina nasal vai ter essa informação cruzada aqui no quiasma óptico. Enquanto que eu vejo no outro olho a mesma coisa, mas no outro olho a gente mudou a cor. Perceba que o campo de visão temporal do olho esquerdo vai bater aqui na retina nasal, que está representado em amarelo. Para quê? Para a gente entender que a informação
do campo visual temporal vai ser uma informação que vai decussando a linha mediana na região de quiasma óptico. Enquanto que campo de visão nasal, que vai ser interpretada aqui na minha retina temporal dos dois olhos, elas vão seguir ipsilateral até chegar no meu corpo geniculado lateral, estrutura presente no tálamo. Chegou em corpo geniculado lateral, aí eu vou ter radiações geniculocalcarinas, que vão chegar aqui na área 17 de Brodmann, que são os lábios do sulco calcarino, minha área visual primária. Consigo identificar aqui, lesões que foram colocadas em A, B, C e D. Essas letras estão representando aqui lesões para a gente entender o que aconteceria se eu tivesse lesão em cada uma dessas partes. Aqui em A, eu estou seccionando o nervo óptico do olho direito. E se eu tiver exatamente essa lesão, o que vai acontecer? Eu vou ter uma cegueira total do olho direito. Então, aqui sendo representado em preto o meu campo visual. Se a minha lesão for em B, ou se tiver uma compressão importante aqui em B, quiasma óptico, por exemplo, num adenoma de hipófise, eu vou ter o quê? Informações que cruzam no quiasma óptico sendo comprometidas. O que cruza no quiasma óptico? Os axônios que estão saindo de onde? Da minha retina nasal, mas eles estão pegando informação do campo visual temporal. Então, se eu tenho uma compressão de quiasma óptico, eu vou ter uma alteração da minha visão do campo temporal. Eu vou ter uma hemianopsia heterônima bitemporal. Vou perder o campo de visão temporal. Em C, eu peguei apenas metade do nervo óptico antes de formar aqui o trato óptico. Só vou perder o campo de visão nasal do olho direito, hemianopsia nasal do olho direito. Em D, eu seccionei o trato óptico, então eu vou perder as informações de retina temporal direita e retina nasal esquerda. Vou perder, portanto, o campo visual nasal direito e temporal esquerdo, hemianopsia homônima esquerda. Em E, eu tenho apenas metade das fibras aqui, das minhas radiações genículo-calcarinas sendo lesionadas. Então, o que vai acontecer? Essa metade aqui está vendo do trato óptico, que estava pegando informação de quê? Retina temporal direita e retina nasal esquerda. Campo de visão temporal esquerdo e nasal direito. Eu vou ter apenas a perda de 25%. Por quê? Porque eu lesionei metade só dessas radiações. 25% do meu campo visual nasal direito e temporal esquerdo. Então, eu vou ter uma quadrantonópsia. Errou feio, errou rude. Quadrantanopsia homônima superior esquerda. E a minha lesão em F vai acabar impedindo as radiações genículo-calcarinas de uma parte inteira aqui, olha só, de um hemisfério inteiro. Então, eu vou perder toda a informação que está vindo para esse córtex visual primário, ou seja, todo o campo visual nasal direito e todo o campo visual temporal esquerdo. Então, eu vou ter uma hemianopsia homônima esquerda. Tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Essa é a minha via retinogeniculada. Vamos identificar agora alguns reflexos e algumas outras vias que eu vou ter importantes aqui relacionadas à visão. Primeiro, de reflexo corneano. Então, quando eu tenho algum objeto tocando a córnea, eu vou ter uma fibra aferente do nervo trigêmeo. Lembra que o trigêmeo é o principal nervo sensitivo do olho. Aqui eu estou falando de sensibilidade somática, ou seja, tato, diferente de sensibilidade especial, que é a visão. Então, sensibilidade somática carreada via divisão oftálmica do trigêmeo, chegando aqui no meu núcleo sensorial do trigêmeo e um neurônio fazendo sinapse com o meu núcleo motor do facial. O núcleo motor de facial vai chegar em músculo orbicular do olho, que vai fechar o olho. Então, vou ter movimento aqui de músculo orbicular do olho, contração de pálpebra. Esse é o reflexo corneano ou córneo palpebral. Tenho a via retinohipotalâmica, então eu vou ter algumas aferências da retina que vão para o núcleo supraquiasmático localizado no hipotálamo, que vai mandar informações
para a glândula pineal. Então, na presença de luz, eu tenho inibição da produção de melatonina e na presença de escuridão, ou seja, na ausência de luz, produção de melatonina. Importante ressaltar que na via retina hipotalâmica, os receptores que vão acabar estimulando o núcleo supraquiasmático não são os cones nem os bastonetes, mas são as células ganglionares especiais da retina que vão ter pigmento fotossensível à melanopsina. Então, vai estar lá na minha camada ganglionar da retina e não nos cones e bastonetes. Reflexo pupilar, ou seja, contração, relaxamento de pupila, fibra retinopré-tectais. Pré-tectais está se referindo a quem? Ao tecto do mesencéfalo. Então, eu vou ter aqui informação luminosa chegando na retina. Então, aumentou a intensidade luminosa. Vou ter estimulação aqui através de nervo óptico. Informação vai parte cruzar, parte não cruzar. Que informação que vai cruzar? Informação de retina nasal cruza em quiasma óptico, retina temporal segue ipsilateral pelo trato óptico até corpo geniculado lateral, de onde eu vou ter informação no núcleo pré-tectal localizado no colículo superior. Do colículo superior vai sair um outro neurônio que vai fazer sinapse com o núcleo de Edinger-Westphal, também chamado de núcleo oculomotor acessório. E do núcleo oculomotor acessório vai sair aqui uma via eferente através de nervo oculomotor, vai passar aqui pelo gânglio ciliar, de onde vai sair um outro neurônio que vai estimular o músculo esfíncter da pupila. Este é o reflexo pupilar. Chegou a intensidade luminosa, contração de pupila. E tenho as fibras retinotectais que vão sair da retina, campo visual temporal através de retina nasal. Vai cruzar no quiasma óptico, campo visual nasal através de retina temporal. Vai seguir ipsilateral, vai atravessar aqui corpo geniculado lateral, fazer sinapse em colículo superior e de colículo superior eu vou ter uma integração com o núcleo de oculomotor troclear e abducente, e a função das fibras retinotectais vai ser justamente a de direcionar o globo ocular de acordo com o objeto que eu tenho interesse de enxergar, o interesse de focar. Então aqui eu vou ter, através das fibras retinotectais, a integração da via óptica com o movimento do globo ocular. E essa foi a aula de hoje, podem ser para intervalo. Como a aula foi pesada, hoje, de almoço, eu preparei um risoto fantástico de pera, nozes e gorgonzola para vocês. Até o próximo vídeo!